Hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês e vocês vão estar terminando de assistir esse vídeo sabendo executar o stiff da melhor maneira possível, tá bom? Mesmo tendo a escoliose, tá? Fala galera, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, meu nome é Fabriel Mendes, sou personal trainer e hoje a gente vai estar abordando um assunto bem legal aí, tá? Sobre um exercício que divide muitas opiniões quando se trata de treinamentos para pessoas com escoliose, tá bom? Então hoje a gente vai estar abordando um pouco mais sobre o assunto do exercício o exercício do stiff, tá? Então é um exercício que para uma pessoa que tem escoliose, que está começando agora, fazendo a musculação, não é um exercício que eu aconselho muito, mas a pessoa, conforme vai passando o tempo, ela vai desenvolvendo mais a consciência corporal, vai fortalecendo certos grupamentos musculares, ela já pode ser apta a estar praticando esse tipo de exercício. Só que para a gente conseguir praticar esse exercício da melhor forma possível, a gente precisa se atentar a certas coisas que normalmente eu vejo muito errado dentro da academia, sendo professor, né, de academia. Hoje eu vejo as pessoas fazendo muito errado e a gente aqui vai conseguir sanar todos esses problemas e vocês vão conseguir executar um bom stiff mesmo tendo escoliose, tá? Conforme for passando o tempo, que você estiver na academia, você conseguir fazer bons movimentos, tá? Então, hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês e vocês vão estar terminando de assistir esse vídeo sabendo executar o stiff da melhor maneira possível, tá bom? Mesmo tendo a escoliose, tá? Lembrando sempre dessas limitações e esses cuidados que a gente tem que ter, tá? Então, eu escuto muitas pessoas falar, né? Ai, quem tem escoliose não pode fazer stiff. Ai, que não sei o que. Ai, não sei mais o que. Não é assim também que funciona, tá bom, gente? A gente precisa ter certos cuidados uma pessoa com escoliose, ela também não tem que ser uma pessoa limitada de tudo, tá? Ela tem que ter certos cuidados como eu acabei de falar, eu não aconselho uma pessoa que está começando agora a fazer musculação fazer o stiff, tá? Mas a gente vai caminhando aí com o tempo e a gente vai evoluindo e certos exercícios podem sim entrar na nossa rotina de treinamento e o stiff não é diferente, beleza? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui, gente, primeiro um exercício de stiff executado de uma forma errada, tá bom? Então eu vou estar executando aqui o exercício com uma barra, somente com a barra, não vou estar colocando peso, porque eu vou fazendo detalhes por detalhes do exercício com vocês, tá bom? Então não preciso de ter muito peso para não ficar cansado aí no meio do vídeo, tá bom? Então, normalmente quando a gente vê muita gente fazer esse exercício do stiff de uma forma errada, a gente vê a pessoa fazendo exercício dessa maneira aqui, ó. Tá? Onde ela joga o ombro dela para frente e a coluna dela não tem nenhum tipo de encaixe e ela faz esse movimento com o joelho estendido, né? Fazendo isso aqui. Só de fazer esse movimento aqui, eu já estou sentindo dor nas costas já, para vocês terem uma ideia como que é foda esse movimento aqui. Eu já vi pessoas, né, executarem esse exercício, esse movimento aqui, com o intuito de alongar mais o seu posterior. Tudo bem, cada louco com a sua loucura, né? Mas eu não faria isso, tá bom? Porque de acordo com a carga que você vai pegar para fazer isso, se você não tem esse encaixe da sua coluna, você pode sim estar colocando ela em xeque aí durante o movimento e você está machucando ela. Tá? Então eu acho que para você conseguir ativar esse alongamento de posterior de perna, que às vezes as pessoas elas visam, né, com esse movimento, você pode usar outros recursos, como um alongamento um pouco mais específico, fazer uma mesa flexora um pouco mais declinada, onde você consegue aproveitar bastante o alongamento, ou uma cadeira flexora, onde você também vai trabalhar bastante o alongamento. Então assim, eu acho que não tem necessidade de estar fazendo esse tipo de movimento, tá? Então, quando a gente vai fazer as correções para que a gente consiga executar um bom stiff, a gente tem que partir do princípio de que a gente não precisa ficar com o joelho totalmente estendido, tá? Eu posso ficar com o meu joelho flexionado, tá levemente flexionado aqui, tá? Não existe, tá bom, gente? Semiflexionado, tá? Ou você tá com o joelho flexionado ou você tá com ele estendido. Não tem meio termo, tá? Então, por mais que ele esteja um pouquinho flexionado, ele está flexionado, ele não está semi-flexionado, tá? Então, joelho flexionado e joelho estendido. Então, meu joelho está flexionado, tá? Ele não está semi-flexionado, pelo amor de Deus. Então, estou com o meu joelho flexionado. Outra coisa muito importante que as pessoas deixam passar, rotação do ombro para frente, você precisa fazer o quê? Colocar ele para trás, dar um encaixe na sua escápula, joga o ombro para trás. Só de você fazer esses dois movimentos, você já vai automaticamente executar um stiff com a sua coluna mais alinhada. Então, ó, com o meu ombro rodado para frente, estou fazendo isso aqui. Quando eu encaixo o meu ombro para trás, olha lá, encaixei meu ombro para trás, automaticamente já coloquei minha coluna mais alinhada, tá bom? Outra coisa também muito importante da gente estar fazendo, a contração abdominal para fazer o movimento.
Então, quando eu faço o movimento do stiff, contraio bem meu abdômen, encaixo as minhas costas, levo o meu glúteo para trás, tá? Que isso é uma coisa muito importante. Eu não faço isso aqui. Eu começo a fazer esse movimento, jogando meu glúteo para trás, tendo encaixe das minhas costas, e aí sim eu consigo ter uma ativação boa do meu posterior de perna, tá? Na hora que eu faço esse movimento, eu também tenho que trabalhar com a contração do meu glúteo, tá? O glúteo também entra na jogada, tá? Então, faço o movimento de descida, coluna alinhada, dou o pico aqui de contração, alongamento mesmo, tá? Na fase final, faço o alongamento total aqui do meu posterior de perna, depois eu subo contraindo também meu glúteo, tá? Chego no movimento final, contraio bem meu glúteo e desço de novo. Então, isso aqui é sempre importante a gente também ter uma cadência do movimento, tá? Então, é sempre legal a gente manter um movimento um pouco mais concentrado para fazer esses exercícios aqui. Então, nunca ficar naquela correria aqui fazendo exercício, tá? Então, eu sempre tenho que entender o que eu vou estar fazendo, né? Encaixe das minhas costas, joelho flexionado, contração abdominal, entender que eu preciso também colocar o meu glúteo na jogada para fazer o movimento e sempre, executar movimentos mais lentos, tá? Uma pessoa que tem escoliose, Fabriel, tô fazendo stiff e tô sentindo só um lado das minhas costas na hora que eu tô fazendo o movimento de flexão de tronco. O que eu posso fazer para poder melhorar isso? Tá, vamos lá. A gente pode fazer certas correções nesse exercício? Pode, para que a gente consiga ativar a musculatura dos dois lados. Mas a gente também tem que tomar cuidado para que na hora que a gente for fazer essas correções, o meu tronco não ficar muito torto. E dessa maneira, eu gerar outras compensações que não é legal para minha coluna, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, ela tem a coluna muito torta, ela vai fazer certas correções aqui para poder igualar, às vezes ela vai fazer muita correção, ela vai descer assim com a coluna. Isso aqui não é legal, tá? Por mais que a pessoa está girando certas correções, isso aqui para ela não é legal. Então, isso aqui eu já não aconselho a pessoa estar fazendo. Ou correções para o outro lado, ou fazer uma rotação do quadril, que acontece muito. Essa rotação do quadril, a pessoa ela gira um pouquinho o quadril para o lado, e aí ela acaba ativando um pouco mais uma perna do que a outra. Então, esses tipos de correções, para você conseguir fazer um stiff, eu já não acho interessante. Então, é por isso, tá, que eu não sou uma pessoa muito adepta de passar stiff para pessoas com escoliose. Então, quem que pode fazer o stiff, Fabriel? Então, já que eu tenho escoliose, eu quero saber se eu posso fazer ou não. Aquele tipo de quadro de escoliose que não é um quadro muito severo, é um quadro um pouco mais tranquilo, uma angulação ali mais não tão severa assim na sua coluna, que não está agredindo tanto a curvatura da sua coluna vertebral. Então, esse tipo de escoliose um pouco mais tranquila, mais superficial, digamos assim, aí eu até que fico quieto. Pode fazer o stiff, sempre tomando esses cuidados. Se você começar a perceber que você está tendo que fazer muitas compensações para poder fazer um bom stiff, para você fazer o stiff, que aí não vai ser um bom movimento, né? Então eu já acho que não é interessante você estar fazendo, tá bom? Então às vezes eu escuto pessoas falando, quem tem escoliose pode fazer o stiff, ou quem tem escoliose não pode fazer o stiff. Então eu acho que tem os dois lados da história, né? Você tem que tomar cuidado com a angulação, com a deformidade que você tem na coluna vertebral, e se isso for uma coisa muito severa, muito grave, aí eu já não aconselho. Agora, se for uma coisa um pouco mais tranquila, como hoje a minha coluna, ela está numa curvatura onde é muito mais tranquilo executar certos exercícios, eu consigo fazer um agachamento, consigo fazer um stiff, mas mesmo conseguindo fazer um stiff, eu não sou um cara que faço muito stiff no meu treino de perna, eu prefiro 1000 vezes fazer uma mesa flexora bem mais, com uma carga um pouco mais elevada, fazer uma cadeira flexora, trabalhar com bastante alongamento de posterior de perna, que é uma coisa que é muito boa também, mas eu não sou um cara que eu uso muito stiff como exercício para os meus treinos, tá? E também sou uma pessoa que eu não uso muito stiff para os meus alunos que têm desvio na coluna. Então eu sempre tento evitar problemas, tá? E isso é uma coisa muito importante dentro da musculação. Para que você não se machuque, evite problemas. Tá? Evite problemas. Se você vê que não dá para executar, que você não consegue fazer uma boa postura para fazer esse tipo de exercício, então não faça, tá bom? A gente tem várias outras opções dentro de uma academia de aparelhos que a gente pode conseguir
ativar essa musculatura de uma forma muito interessante. Uma delas, por exemplo, é uma variação no leg press 45. Se você na academia não tem uma cadeira flexora, como aqui nessa academia que eu trabalho, ela não tem uma cadeira flexora, mas isso não quer dizer que você não consiga ativar essa musculatura de posterior de perna de uma forma diferente, de uma forma legal. Então, eu vou mostrar para vocês ali como que eu posso estar usando o leg press para ativar meu posterior de coxa, tá? Então eu vou só guardar essa barra aqui e a gente vai lá e eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Então a gente vai partir lá para o fundo. Então o leg 45, tá? Eu consigo ativar legal a musculatura de meu posterior de coxa. E o leg 180 também, eu consigo ativar legal a musculatura do posterior de coxa e também no glúteo, tá? Então isso é uma coisa muito legal, variação bem interessante. Então aqui, ó, a gente está com uma carga, vou usar esse mesmo peso aqui, tá? Vou fazer a regulagem do aparelho para mim. Então eu gosto de trabalhar com o banco bem deitado aqui no caso, né? Ele não tão inclinado assim. E vou entrar aqui no aparelho. Normalmente o movimento convencional do leg 45 a gente posiciona os pés aqui na plataforma, sempre tomando os cuidados básicos. Vou manter o meu tornozelo alinhado com o meu joelho e o meu joelho alinhado com o meu quadril. Eu nunca vou ver perfeitamente quais são os músculos que você quer trabalhar. Não entendi? Aqui dá pra ver perfeitamente quais são os músculos que você quer trabalhar. Isso é legal, entendeu? Então, assim, uma coisa que é muito... as pessoas fazem muito. Na hora que vai fazer o movimento de descida ou de subida, elas fecham o joelho delas. Então, isso é uma coisa que eu tenho que me atentar sempre no exercício. Sempre manter esse alinhamento do meu joelho, tá bom? Então, joelho, pensa sempre nessa linha. Tornozelo, joelho e quadril. Tá alinhado. Então, aqui eu estou preparado para poder fazer um exercício, tá? Então, movimentação normal do leg press 45 graus. Entrei aqui no aparelho, faço o movimento de descida e subo de novo, deixando sempre meu joelho flexionado, tá bom? Então, esse aqui é o movimento convencional, onde eu vou estar ativando legal aí alguns grupamentos, como quadríceps, músculos adutores e tudo mais, tá? Então a gente vai mudar um pouquinho mais essa pegada. Então eu vou colocar meu pé um pouco mais alto aqui na plataforma e vou fechar ele um pouquinho mais também, sempre mantendo o alinhamento do meu joelho. E na hora que eu for fazer o movimento de subida, eu vou tirar o máximo possível de tensão da ponta do meu pé e vou jogar tudo no meu calcanhar. Então, na hora que eu faço o movimento de descida, desci aqui, subi, tirando a ponta do meu pé e jogando tudo no meu calcanhar. Eu vou conseguir ter um alongamento muito legal do meu posterior de perna, tá? E também uma ativação legal do meu glúteo. Então, isso é uma coisa muito legal. Então, assim, ó, já não precisa de estar fazendo o exercício do stiff para você ativar o seu posterior de perna. E se você não tem uma cadeira flexora, uma mesa flexora na sua academia, você pode estar usando, então, o leg 45 aqui como uma opção de exercício para ativar essa musculatura aí. Então, execução do movimento, ó, desci devagar, subo sempre carregando o peso e alongo. Então aqui, ó, já dói muito, não estou trabalhando com muito peso, mas eu já consigo sentir bem o trabalho aí de alongamento do meu posterior de perna, tá? Então, executar bons movimentos, sempre bem concentrados, a gente vai conseguir ativar essa musculatura, tá bom? Agora vem uma pergunta. Aquele exercício que geralmente eu vejo as mulheres fazendo na academia, que elas sobem no caixote com uma perna só e desce. Ela seria um movimento unilateral equivalente a esse movimento aqui? Cara, seria mais... não. Porque de repente se a pessoa tem uma perna maior que a outra, quer fazer um exercício unilateral, é desconfortável fazer nesse equipamento aqui, né? Até dá para fazer, mas é um pouco desconfortável. Aí nesse caso, eu tenho um pouquinho, o meu quadril ele é um pouquinho torto devido à minha escoliose. Então sempre quando eu vou fazer o leg 45, se eu for pegar e colocar meu pé neutro aqui na plataforma, eu vou sentir, eu não lembro agora qual que é a minha perna que eu sinto mais força. Eu sinto mais tensão na minha perna esquerda. Se a gente for colocar a câmera aqui, a gente consegue ver que eu consigo, só de estar com ele assim, eu consigo ter mais tensão nessa perna do que nessa. Essa aqui está mais contraída do que essa. A gente consegue ver até um pouco mais o desenho da musculatura do que essa aqui. Então, o que acontece? O meu quadril ele é um pouquinho mais rodado para cá, onde eu consigo ter mais força nessa perna, tá? Então eu gero mais tensão nessa perna. Então o que eu faço para eu conseguir ativar de forma igual nesse leg 45? Eu coloco o meu pé direito um pouco mais para o lado esquerdo, tá? E abro um pouquinho mais aqui a minha perna esquerda.
Então, o meu pé, ele fica um pouquinho mais torto aqui na plataforma, se vocês verem. Mas na hora que eu faço o exercício, eu consigo ativar por igual a musculatura. Tá? Então, nesse movimento aqui, eu acabo fazendo essa compensação aqui para conseguir ativar de forma igual. Por que eu faço isso? Porque aqui eu estou apoiado também no encosto, a minha coluna ela tá bem estabilizada, então nesse caso até que dá para fazer essas compensações. Agora no exercício livre, como o stiff que eu acabei de mostrar para vocês, já não é tão interessante assim porque a sua coluna ela fica muito na evidência ali no exercício, aqui ela já está mais preservada, então eu não estou fazendo retroversão de quadril, não estou fazendo nada disso. Então eu estou descendo, estou fazendo movimento e estou subindo. No posicionamento para ativar a posterior de perna, a mesma coisa, então a coluna ela sempre vai estar segura aqui. Então, para que eu consiga ativar por igual, né, os dois membros, então eu acabo fazendo essa jogadinha um pouco mais para o lado esquerdo, que é onde eu tiro um pouco da tensão da minha perna esquerda e distribuo ela para minha perna direita. E aí eu tinha muita simetria da minha perna. E com isso, hoje eu consegui corrigir bastante. Então eu ainda trabalho alguns exercícios unilaterais, faço bastante passada, e isso me ajuda bastante a igualar esses membros. Mas eu já tive muita assimetria, porque eu não sabia que o meu quadril era um pouquinho rodado, e isso acabava gerando uma descompensação do tamanho da minha perna. Então quando eu descobri isso, eu comecei a ter essa sensibilidade no exercício e consegui entender que eu precisava fazer essas correções para que eu conseguisse ativar de forma igual essa musculatura da minha perna, tá bom? Então é o que eu falo para todo mundo e sempre falo nos vídeos, né? A musculação ela tem que ser bem pensada. É um esporte de pessoas inteligentes. Você tem que analisar seu corpo, você tem que conhecer o seu corpo e dessa forma você consegue extrair o melhor possível nos treinos. Vamos agora para um outro leg que eu vou mostrar para vocês, onde a gente consegue ativar até mais ainda a parte de glúteo, tá? E também a parte posterior de perna. Então a gente vai fazer um leg 180 agora, tá bom? Esse aqui é um leg 180, a gente tem dois aqui na academia. E eles são dois legs 180, mas eles são um pouquinho diferentes. Aquele lá é um leg 180, onde o assento dele é móvel. Então na hora que eu vou fazer o exercício, eu coloco meu pé na plataforma, tá? A plataforma ela é fixa, ela não vai mexer. E o que eu vou movimentar vai ser o assento, então o assento dele é móvel, tá? Então aqui eu vou fazer o exercício e eu vou estar movimentando o banco, tá bom? E esse outro leg 180, que eu gosto bastante dele, aqui o assento já é fixo e a plataforma já é móvel, tá? Então eu vou estar demonstrando o exercício nesse leg 180 aqui, tá? Então posicionei meu pé aqui, tá? Vou tentar subir o máximo possível meu pé aqui na plataforma, subir aqui. Eu também preciso fazer aquela jogadinha do meu pé aqui na plataforma, eu jogo um pouquinho mais o pé direito para o meio da plataforma e o meu pé esquerdo um pouco mais para o lado esquerdo, tá? Então aqui eu vou minha perna, você pode perceber que ela já está tremendo já, porque a tensão de alongamento no meu posterior de perna já está muito grande, tá? Então eu vou fazer um movimento de descida e subo. Na hora que eu subo, tiro um pouquinho a ponta do meu pé lá de cima e jogo só no meu calcanhar. Isso aqui já é uma tensão muito alta no meu posterior de perna. Então eu vou executar boas repetições bem concentradas aí e bem devagar. Então isso aqui já vai também estar ativando muito, tá, meu posterior de perna e vai estar ativando bastante também meu glúteo. Então para uma pessoa que tem escoliose, já deixei duas opções de exercícios que você pode substituir, ao invés de fazer o stiff, você pode estar colocando esses dois exercícios no seu treino e você vai conseguir estar tendo um resultado muito legal também no desenvolvimento do seu posterior de perna, tá? E dessa maneira você vai estar se preservando em relação a certos exercícios que pode gerar certos problemas para você futuramente, tá bom? Então, quem tem escoliose, pode fazer stiff, Gabriel? Pode, só que você precisa saber qual que é a gravidade da sua escoliose e se for uma gravidade bem tranquila, se for uma deformidade tranquila, beleza, sempre tomando esses cuidados que eu passei para vocês no começo do vídeo. Se você tem um tipo de escoliose um pouco mais avançado, uma deformidade um pouco maior, então saia desse exercício e comece a fazer essas opções que eu passei para vocês. Beleza, galera?
Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sempre lembrando vocês, fortalece aí dando uma curtida, colocando comentários daquilo que vocês estão gostando, coloque opções daquilo que a gente pode produzir de conteúdo para vocês, que vocês querem ver aqui no canal, e a gente vai estar produzindo com todo carinho para vocês. Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!